Bom, MLflow, para você logar um modelo, a gente já sabe que precisa fazer assim, né? A gente começa uma execução, a gente pode inclusive usar o autolog para poder automaticamente coletar tudo que o método fit traz, né? Então, desde métricas de sucesso, como hiperparâmetros, e o próprio modelo em si, ele é armazenado no Artifact Storage do MLflow. E aí, isso faz com que a gente tenha uma API unificada para, independente do framework que a gente utilize no treinamento, pode ser Scikit-learn, TensorFlow, XGBoost, a gente sempre vai ter uma API unificada para poder fazer a predição. E ela vai se parecer com isso aqui, a gente dá um endpoint ali, a gente dá o load model para esse endpoint e aplica o ponto predict no data frame que chega, pode ser um NumPy array, enfim. Entrou esses dados, vai executar a predição e vai sair ali a predição por padrão só de você usar o método autolog. Isso é muito legal, porque já faz a gente economizar uma série de coisas, né, como código preditivo, como armazenar e serializar esse modelo e deserializar ele depois. Nada disso precisa ser levado em consideração se a gente está usando esse padrão do próprio MLflow, para qualquer framework que seja suportado por eles. Mas pode ser que você queira colocar um pouco mais de customização, seja com um framework que o MLflow ainda não suporta, ou seja fazendo algum tratamento antes ou depois de você aplicar a predição. Então vamos ver um exemplo de como fazer isso. Basicamente, o que você precisa fazer é herdar a classe Python Model e criar uma classe que implemente load context e predict. Load context significa que você vai ter que dizer como carregar o modelo, como deserializar o modelo que foi serializado por algum princípio ali, né? E a biblioteca que você está utilizando para deserializar. E o predict ele serve para você dizer o que fazer quando eu chamar o método predict. E aí que você pode utilizar da sua criatividade para dizer como que você vai aplicar essa predição. E aí, um caso um pouquinho mais real seria da gente, por exemplo, no load context dizer que a gente quer tanto carregar um pré-processador, né? Um transformador ali dos teus dados, e também o estimador, o seu modelo. E você pode atribuir isso aos atributos da variável, né? Então, com o self ali, a gente já chama esse preprocessor e model de qualquer lugar da classe depois que a gente inicializa essa classe, beleza? E aí, o método predict, a gente tá ali, então, aplicando uma transformação nos dados e depois, sim, chamando o método .predict. Veja que aí, depende de o que você tá usando, se você, ao invés de predict, o seu framework, ele utilizar transform, se ele utilizar make predictions, sei lá, o que você precisa fazer ali. O código é você que está determinando no momento do treino, o que é muito legal, porque se você amarra essas coisas, você não tem que se preocupar depois que você já treinou o modelo, de como que você faz para fazer tudo isso. Então, se você já tem esse cuidado por causa do MLflow, por causa do framework que você escolheu para organizar as tuas predições, você já tem uma série de benefícios aí que te garantem uma preocupação ali com o ciclo de vida contínuo, né, desde o treinamento, da exploração, até mesmo você entregar isso para o código produtivo, tá bom? Se você quiser, né, você pode também definir um método fit dentro da mesma classe, isso é muito legal, porque daí fica unificado o codebase de como você treinou e como você faz a predição, mas isso é totalmente opcional, tá? Então, se você não quiser fazer assim, se quiser colocar num código separado, o MLflow te dá essa opção, porque às vezes tá muito complexo para você colocar tudo dentro de uma única função, um único método ali dentro da classe, né? Quando a gente definiu a classe, então, o que a gente precisa fazer? A gente começa uma execução de MLflow também, do mesmo jeito que a gente viu lá com o autolog no primeiro slide, só que aqui a gente vai ter que fazer assim, ó, mlflow.pyfunc.savemodel. A gente vai ter que chamar esse método em algum momento, o que seria o análogo do que o autolog automaticamente faz, tá? Por debaixo dos panos é a mesma coisa. E basicamente, quais são os argumentos que você tem que passar para o save model? Basicamente, você precisa que esse modelo esteja carregado e que você precisa, de alguma forma, gerar os arquivos serializados e armazenar eles num dicionário que tipicamente a gente chama de artifacts, né? Que, como eu comentei, o MLflow ele tem um artifact storage, é onde ele vai armazenar esses objetos para poder depois acessar eles. E veja que preprocessor e estimator são justamente as chaves que eu chamei lá na minha classe MyModelWrapper. Então, se você voltar no vídeo, você vai ver que essas chaves são exatamente aquilo que a gente utilizou para poder chamar essas variáveis dentro da nossa execução. A gente também precisa criar um path, né, uma pasta dentro do nosso modelo que vai conter o acesso a essas predições. Daí, na hora da gente carregar o modelo, a gente chama o nome dessa pasta, né, no endpoint ali, a gente vai ver daqui a pouquinho. E a gente precisa também passar o objeto em si, né, esse objeto que contém esses métodos load context e predict para dentro do save model. E por fim, um arquivo de configuração com as suas bibliotecas, o número do Python que você está utilizando e coisas assim, tá? Aqui você pode utilizar um arquivo YAML de Anaconda, você pode utilizar pip requirements, daí depende do que você está usando por padrão aí no teu time de desenvolvimento. Aqui nesse caso a gente está usando Conda só para deixar um pouquinho mais simples, um pouquinho mais curto esse vídeo. E aí com a mesmíssima API, né? Veja que ali tem o Artifact Directory que eu comentei, é justamente aquela pasta model, né? Nesse formato de endpoint padronizado do MLflow. E o código é literalmente o mesmo para você fazer uma
parada muito mais customizada do jeito que você precisa aí. Yay! Aprendemos uma coisa nova hoje sobre MLflow. Obrigado para quem ficou até aqui e eu te vejo na próxima.